Vai ter imposto até para quem quer fugir do Brasil. Exit Tax. Eles tributaram as offshore. Em alguns estados, quadruplicaram o imposto de heranças. Provavelmente teremos o maior IVA do mundo e o imposto sobre aluguéis vai aumentar. Tributo sobre grandes fortunas, dividendos, tudo com a qualidade e segurança que só um país emergente pode te proporcionar. Ser utilizado para compra de votos. Envolvendo juízes federais, advogados, empresários. Suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção no sistema prisional mineiro. Paulo Geraldo Alckmin vira Real Nova Jato. A sinalização na pista é improvisada e feita pelo... E se você tá achando ruim, cara, se muda, na boa. Só que para ter esse privilégio, eles estão querendo te cobrar um último imposto, o Exit Tax, que é justamente um imposto para pessoas que querem se mudar do Brasil. Eu já te expliquei isso em outros vídeos, mas hoje a gente utiliza a mudança de residência fiscal como uma forma de economizar impostos. Então hoje, se você tiver 200 milhões de reais e tiver com medo de um aumento de imposto de herança, por exemplo, e você quiser fazer a antecipação dos seus bens para o seu filho, para você não ter que enfrentar um inventário no futuro, por exemplo, você poderia simplesmente colocar seus bens no offshore, se mudar com a família para um país que não cobra esse imposto, fazer a doação nesse país que não cobra esse imposto e depois voltar para o Brasil. E aí você dá novamente a entrada fiscal. É justamente aí que entra o Exit Tax. Porque se as pessoas estão fugindo do Brasil porque o país tá uma merda, é muito mais fácil eles te fazerem de refém do que melhorar o país. Importante pontuar que não existe uma proposta formal, um projeto de lei, algo nesse sentido. A gente só teve até agora uns vazamentos dizendo que o governo tá considerando enviar uma proposta como essa. Leia-se aqui vazamento como opsi. Vamos soltar essa informação para ver como que as pessoas reagem a ela e ver como isso afeta a popularidade do governo, para ver se a gente consegue passar essa medida no futuro breve. Mas também o que eu tô falando aqui não é como se fosse uma teoria da conspiração, porque o Gabriel Zucman, o economista que o Haddad levou pro G20 há uns 2 anos, se eu não me engano, ele apresentou justamente o Exit Tax para que a gente conseguisse aumentar o imposto sobre pessoas com maior renda sem que isso gerasse fuga de capital. Aqui, ó, nesse documento, a Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra High Wealth Net Worth Individuals. Na página 32, no tópico 3.2, ele fala, depois de explicar que a taxação de ricos pode causar sim uma fuga de capital. Ou seja, o próprio economista do Haddad reconhece que taxar pessoas ricas pode causar fuga motivada por tributo. Os países possuem uma variedade de ferramentas à sua disposição para tributar de forma eficaz indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, ao mesmo tempo em que limitam a mobilidade impulsionada por razões fiscais. Essas ferramentas incluem imposto de saída. A coordenação internacional também é valiosa porque apoiaria a implementação de medidas de política tributária doméstica, um padrão mínimo comum para a tributação de indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, reduziria os incentivos para que os contribuintes afetados se engajassem em evasão fiscal. Só que os Estados Unidos rejeitaram a proposta brasileira de imposto global para bilionários. Por quê? Para que eles vão aprovar um imposto mínimo global para bilionários se eles se beneficiam tendo um sistema que é capaz de atrair esses bilionários? Veja só. Tá, Rafael, mas se não existe proposta formal, por que a gente deveria ter medo de um imposto como esse? E como que funcionaria esse imposto, na verdade? A gente aplicar esse imposto no Brasil como outros países aplicam, como os Estados Unidos, por exemplo, é como se a gente tivesse uma antecipação do imposto que é cobrado sobre o lucro que você tem sobre todos os seus bens. Calma, eu vou te explicar. Finge que você tem um patrimônio total, casa, ação, ativos financeiros, empresas, e que tudo isso está avaliado a 200 milhões de reais e que você sempre morou no Brasil. Desses 200 milhões de reais, 150 é lucro. Eles querem cobrar um imposto, sei lá, de 15% sobre esses 150 milhões de reais que você teve de lucro, caso você queira se mudar do país. Assim, você teria que pagar 22 milhões e 500 mil reais para ter o direito de ir embora, antecipando o imposto de ganho de capital que você nem teve efetivamente, porque você não vendeu nada. A ideia é que esse imposto gere justamente esse freio para quem quer se mudar. E aí o governo consiga colocar, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, ou aumentar drasticamente o imposto de renda, ou então aumentar impostos sobre patrimônio, como o ITCMD, imposto sobre doação. Ah, Rafael, mas se os Estados Unidos faz e lá dá certo, a gente não deveria copiar um imposto como esse? Olha, cara, essa é uma questão que eu acho que deve ser discutida por pessoas que entendem profundamente de economia, macroeconomia, os efeitos que isso pode causar e tudo mais. A minha intenção aqui não é essa, a minha intenção é mais mostrar para você os problemas e o que você pode fazer frente a esses problemas, quais são as ações que você pode tomar enquanto indivíduo para que você não tenha que pagar esse imposto,
ou para que você tenha uma melhor organização patrimonial e sucessória. Só que uma contribuição que eu posso dar aqui para essa discussão, se deveria ou não copiar os Estados Unidos nesse aspecto, os Estados Unidos não têm imposto sobre grandes fortunas, os Estados Unidos têm um imposto de renda que ele está diminuindo nas últimas décadas, o corporate tax, que é um imposto sobre empresas, ele foi reduzido nos últimos anos, e a proposta é que o Trump reduza ainda mais. Os Estados Unidos têm uma carga tributária ridiculamente baixa sobre consumo, enquanto que nós teremos o maior IVA do mundo. O imposto sobre herança nos Estados Unidos é virtualmente zero, enquanto que no Brasil, ele dá para dizer que ele é efetivo nas faixas em que você se enquadra, a menos que você tenha alguma medida de planejamento patrimonial, que é justamente o que eles estão querendo coibir. Além de ter um mercado ridiculamente gigantesco e com as maiores oportunidades. Só para você ter uma noção do tamanho do mercado americano, enquanto o mercado brasileiro ele corresponde a 0,4% de todo o mercado global, só a Apple corresponde a 3,8%. Ou seja, a Apple é 9 vezes maior do que o mercado brasileiro. E o mercado total americano, ele corresponde à metade praticamente de todo o mercado global. Ou seja, somando todos os países, cara, às vezes não dá os Estados Unidos. O que eu quero dizer sobre isso? Quando os americanos colocam um exit tax sobre o seu cidadão, eles estão entregando muitos benefícios do outro lado. A pergunta que eu faço é, com tantos impostos e aumentando, será que a gente consegue reter essas pessoas aqui? Será que esse imposto seria eficiente? Olha, eu sinceramente não sei. O que eu sei é que nos Estados Unidos, por exemplo, esse imposto começa a incidir sobre pessoas que têm um patrimônio maior do que 2 milhões e 200 mil dólares, se eu não me engano. E aqui no Brasil pode ser que ele incida sobre pessoas que têm um patrimônio menor ainda. Então, cara, os impostos estão aumentando. Eu acho que 2025 é o ano da discussão de impostos como o exit tax e de outras barreiras para fuga de capital, como, por exemplo, o IOF, que pode ser aumentado para 25% numa canetada. Vamos supor que o dólar hoje, por exemplo, está a R$5. Se o presidente, numa canetada, aumenta o IOF para 25%, significa que para comprar a mesma quantidade de dólares, o seu câmbio efetivo agora não seria mais 5, mais 6,25. É por isso que eu acho que você que já está fora do Brasil e ainda está irregular, não fez a comunicação da saída fiscal, tem que prestar muita atenção nesse ano. Principalmente você que saiu do Brasil sem comunicar a saída fiscal, já está aí há uns 4, 5 anos e tem offshore, tem investimentos no exterior. Cara, se você vendeu ativos financeiros no ano passado e você não fizer a declaração correta esse ano, pode ser que quando você voltar para o Brasil, você enfrente uma multa, uma autuação gigantesca. E eu sei que muita gente fica me falando assim, Rafael, mas eu já saí do Brasil, que diferença vai fazer na minha vida? Cara, se você tiver bens no Brasil, esses bens podem eventualmente ser executados para que você tenha que pagar sua dívida fiscal. Então, cara, podem achar que eu sou sensacionalista, mas o exit tax, ele tá em discussão. E o leão tá com fome. E sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente pega pessoas como o José Cobori, o Eduardo Moreira, esse pessoal mais à esquerda, e eles sempre comentam, a gente quer tributar é o bilionário, não é você que tem um renegade financiado, não. E eu gosto de usar esse exemplo pra pessoa não achar, não, então quando tiver imposto sobre grande fortuna, vai pegar aqui o meu palio. E me criticar, não é porque você comprou um Jeep Renegade que você vai ser tributado, não, tá? Você não tá nessa classe ainda dos bilionários, nem dos milionários. Irmão, e tu vê o cara que tem um Jeep Renegade, Toyota Corolla. Ele nunca fica revoltado. Né? Imposto sobre aí, chega de pagar imposto, não aguento mais pagar imposto. Mas, cara, de todos os impostos que estão sendo discutidos, tributação de investimentos no exterior, imposto de herança, imposto sobre saída fiscal, imposto sobre alta renda, todos esses impostos estão incidindo sobre o cara que tem um Renegade financiado. Então, você que faz parte aí do 1%, né, que ganha acima de 20 mil, você tem um carrinho financiado, se você não for fazer nada, melhor você ter um parente lá fora para te mandar uma graninha pela Western Union. Liga para um amigo argentino aí, pergunta como é que foi nos últimos anos. Ou você começa a internacionalizar e se preocupar com isso agora.